primeiramente a gente gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de a gente poder estar fazendo essa entrevista diretamente com você. E a gente levantou algumas questões, né, que constantemente a gente vê por aí. E, por exemplo, a gente percebe, né, que tem muito presente na vida dos jovens, né, nas nossas famílias e até mesmo na vida de servos. Tem entrado de forma muito discreta através da televisão, através da novela, através das modas, né, que o mundo tem ditado para todos nós. Essa coisa de amuleto, horóscopo, né, esse negócio de figa, né? E a pergunta é, tudo isso causa bloqueio para a cura de Deus acontecer? Amado irmão e irmã internauta, é lógico que tudo aquilo que não está na promessa de Deus para nós vai causando bloqueios. Mas o mundo de hoje, com esse sincretismo religioso, com esses anjos cabalísticos, com essas fitinhas, com esses amuletos, com esses objetos supersticiosos, com esses jogos de sorte, com essa vasticidade de apetites da carne e até mesmo de ações demoníacas no mundo, tem escravizado muitos jovens, tem tirado a valentia deles, tem impedido com que eles possam prosseguir. Mas quando eu me volto para Deus e eu renuncio a tudo isso, aí parece que a graça de Deus também vem dobrar. Então, o que fazer para vencer isso? A receita, ela é muito fácil. Eu tenho que trocar os valores. Pedro, por exemplo, ele era pescador de homens, ele era pescador de peixe, melhor, ele passou a ser pescador de homens. Paulo era assassino de cristãos, ele começou a ser aquele que dava vida para o cristianismo. Então, inverter valores é eu trocar esses amuletos, esses pingentes, essas coisas do mundo por coisas sagradas. Então, vou começar a usar a cruz de novo, carregar minha cruz na mão, carregar meu terço na mão, usar objetos que identifiquem que eu sou de Deus e que Deus é o centro da minha vida e que eu não tenho vergonha. Porque se eu não tenho vergonha de propagar o mal, eu não posso ter vergonha de propagar o bem. Agora, a graça ela acontece quando eu faço opções. Se você quiser fazer uma opção por esses amuletos, por essas coisas que vão te aprisionar, que vão te levar depois às drogas, que vão te levar a uma vida sexual desregrada, que vão te levar a cometer suicídios, a cometer transgressões que depois você penará por isso e talvez perderá aqueles teus amigos que te levaram para esse caminho, eles vão desaparecer da tua vida a hora que chegar o castigo dessas coisas, porque não é castigo de Deus, é castigo das nossas próprias ações. Para você entender isso, Deus colocou na minha mão, na tua mão, na minha frente e na sua frente, o bem e o mal. A pergunta que eu faço, você quer o bem ou quer o mal para a sua vida? Você quer a vitória ou quer a derrota? Você quer a verdade ou você quer a mentira? Aqui começa o caminho da graça de Deus. Se você quer o bem, então deixa o mal. Se você quer a verdade, deixa a mentira. Se você quer a vida, deixa o que é a morte. E apegue-se a tudo que gera vida, o que gera verdade, o que gera o bem. E aí nós viveremos e transformaremos o mundo. É tempo de criar uma nova cultura no mundo. É de quebrar os paradigmas. De ser revolucionário, como nos ensina o Papa Francisco, nas pequenas coisas. Na nossa casa tem que ter, por exemplo, um copo de água e uma xicrinha de café, mas não pode ter um copo de cachaça. Nos nossos relacionamentos tem que ter afeto, amor, carinho, entrega, doação total, mas não pode ter sexo à vontade, não pode ter fornicação, não pode ter natureza além daquela que fomos criados por Deus. Então precisa fazer essas opções, mas toda essa grande, vasta ação do demônio na nossa vida, ela nasce dessas pequenas coisas, desses pequenos amuletos. Isso desde todos os tempos da história do cristianismo. Por exemplo, homossexualismo. O homossexualismo, se você pegar o livro do Gênesis já fala de homossexualismo. Ele sempre existiu na história. Talvez o tempo que nós vivemos não haja tanto homem e mulher homossexuais como existia outrora no Antigo Testamento, por exemplo, em Sodoma e Gomorra. Mas por que parece que hoje é uma febre ser homossexual? É uma moda ser homossexual? Por causa dos meios de comunicação. Aquilo que os nossos olhos veem e aquilo que os nossos ouvidos ouvem é aquilo que muitas vezes nós projetamos para a nossa vida. Então comece a ouvir a palavra de Deus. Comece a se interessar pelas coisas de Deus, que certamente o mal vai desaparecer da sua vida e a graça, a unção e a ação do Espírito Santo te levará a criar um novo estado de vida, uma nova cultura. A cultura do Espírito Santo, a cultura do avivamento, a cultura de Pentecostes.
nós sabemos que a cura e a libertação, né, é um processo diário. Depende da nossa oração, da leitura orante da palavra de Deus, de fazer penitências, enfim. Várias coisas compõem esse processo de cura e libertação. E em algum momento desse processo a gente pode chegar a perder essa cura e essa libertação? Sim. Por mais que eu esteja jejuando, eu encontrei uma pessoa aqui nesse encontro, que ela está numa depressão profunda, e ela veio ao encontro e ela não consegue entender, porque ela lê a Bíblia todo dia, em um mês ela consegue ler a Bíblia inteira, ela lê vários livros, ela assiste canção nova, ela vê palestra, ela está se maltratando, ela não está se ajudando. Porque ela mergulhou numa coisa achando que a solução está naquelas atividades, na leitura da Bíblia, que a solução está naquele pregador que está lá na canção nova, que a solução está naquele CD, naquela canção, naquela música, naquele encontro que ela vai participar. Não, a solução está em Deus. Então, quando que eu vou perder meu sacrifício, vou perder meu jejum, vou perder minha mortificação, vou perder todo o sentido da minha oração? Quando eu deixo fé. Porque fé não é sentimento, fé é uma adesão. E fé não implica naquilo que eu faço, mas naquilo que eu vivo. Então não adianta eu ler a Bíblia o dia inteiro e não viver o que está na Bíblia. Não adianta eu viver 24 horas diante do sacrário, cheirando sacristia, como se diz por aí, mas eu não dar testemunho de vida. Então, o demônio ele é inteligente, não se engane. O demônio ele é astuto, mas nós precisamos na fé vencer essa astúcia do demônio. E como se vence? Se vence crendo em Deus, olhando e buscando sempre as coisas do alto e não parando nunca. A maior arma do demônio na vida dos homens e das mulheres de hoje, que os leva muitas vezes a um excesso de atividades, até mesmo de coisas sagradas, como leitura da Bíblia, como estar dentro da igreja, como estar num grupo, como estar em vários retiros, é o desânimo. Porque a pessoa está ali tentando encontrar um caminho de vida, mas ela não está disposta a deixar aquele desânimo, aquele medo, aquela apatia, aquela tibieza que está afogando a sua alma. É preciso eu entender que somente uma dose de potência plena do Espírito, um impactamento espiritual, pode me levar então a jejuar na medida que eu preciso jejuar, orar na medida que eu preciso orar, e entregar isso a Deus, e o Espírito Santo fará tudo mais. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada de bom. Não é a minha ação que muda o mundo, é a ação do Espírito Santo em mim. E o interessante é uma palavra que Deus me deu nesse encontro. Se você se levanta, o problema não é mais teu, o problema é de Deus. Mas se você fica sentado, estático naquele lugar que você está, então Deus não pode fazer nada no teu problema, porque você não entregou o problema, você tentou resolver o problema e não resolve. É preciso a gente sair da planície e subir para a montanha. Planície é lugar do inferno. Planície é lugar de gente acomodada, é lugar de gente vadia, preguiçosa, é lugar de gente que não quer se comprometer com o bem. Mas montanha é o lugar de encontrar Deus. Eu quero conclamar você jovem que está me ouvindo agora, aonde você estiver, faça um grupo de jovens, comece a subir para orar na montanha. Vá para a montanha, nós estamos fazendo isso. A experiência da montanha é uma coisa extraordinária. Esse dia nós estávamos na montanha, a nuvem desceu, nós vivemos a transfiguração na montanha. Eu fui para casa e eu não percebi aquele dia da montanha que nós tínhamos vivido a transfiguração. Mas quando na segunda-feira eu ouvi o evangelho da transfiguração, eu comecei a chorar. A minha mãe que estava do lado falou: filho, o que? O padre está te machucando? O padre falou alguma coisa que te feriu? Eu falei: não, mãe, eu estou extasiado porque a gente viveu há 3, 4 dias atrás na montanha. Nós vivemos essa cena do evangelho, porque ali a nuvem é o Espírito Santo que desceu sobre eles. O que precisa para ter uma metanoia, para ter uma mudança de estado, de vida, de cultura, de hábitos, é Pentecostes, é avivamento. Sem o Espírito Santo não tem jeito de mudar o mundo. O tempo que nós vivemos é o tempo que o Pai e o Filho agem pelo Espírito. E se nós não invocarmos o Espírito, não adorarmos, não nos consagrarmos, não nos entregarmos inteiramente a Ele, nós não viveremos, mas pereceremos certamente por todos os ataques e por todas as investidas de Satanás contra nós, contra a nossa família e contra os nossos sonhos. Nós presenciamos em vários momentos, congressos, grupos de oração, pessoas que sofrem de problemas físicos, tipo dores na coluna, dores de cabeça, isso muitas vezes relacionados à falta de perdão. A falta de perdão, porque na realidade o perdão é um passo tão importante para a cura e a libertação. Perdão é tudo, perdão é amor.
eu vou responder a tua pergunta para quem está em casa agora, para quem está diante do computador, com outra pergunta. Se alguém está te fazendo mal, se alguém te feriu, te traiu, se alguém destruiu os teus sonhos, você merece sofrer por esse alguém? Certamente que não. Então, quando você não dá o perdão, o teu inimigo se diverte nas suas costas, o teu opressor se diverte nas suas costas, porque a brecha da mágoa, do ódio, do rancor, faz com que uma legião de demônios adentre na tua história, na tua vida, e naquela situação, tornando você cada vez mais prisioneiro daquele sentimento. Mas o perdão faz com que você destrua o veneno do demônio e faça com que teus inimigos, se eles não se converterem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo eles humanos, eles beberão desse veneno. Mas se Satanás lançou um veneno contra você, Satanás vai beber daquele veneno. Então perdoa, porque o mal, ele sempre precisará de um ser humano, assim como o bem. O Espírito Santo, para agir, ele precisa de mim, ele precisa de você. O espírito do mal, o demônio, é espírito, ele precisa de mim ou de você. E quando eu não me coloco a serviço do bem, então eu estou me colocando a serviço do mal. E o maior instrumento do mal é o ódio, é a mágoa, é o rancor, é você não aceitar o limite do irmão. Aí não tem conversão. Se não tem conversão, não tem como Deus agir na nossa vida, e o inimigo vai se divertir nas nossas costas. Então perdoe sempre, porque perdoar é amar. Não testemunhar a cura é um dos fatores importantes para a cura não acontecer. Por que é tão importante proclamar? Testemunhar ou não vai impedir a graça de Deus de se manifestar se você assumiu aquela graça. Mas o testemunho, ele é importante, porque faz você um apóstolo. Quando nós recebemos a cura, nós somos discípulos. O discípulo está sendo alimentado pelo Mestre, pelo Deus que cura, pelo Senhor que cura, pelo Espírito Santo que realiza a cura em nome de Jesus para a glória do Pai. Agora, quando eu testemunho, eu me torno apóstolo, eu me torno um outro cristão, um anunciador. Eu não estou testemunhando algo meu, eu estou testemunhando uma manifestação de Deus. E a própria palavra, Jesus diz, quem der testemunho de mim diante dos homens, Mateus vai escrever isso, eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Então, se Jesus nos pede para ser testemunhas, não testemunhar a graça de Deus é um pecado grave, é o pecado da desobediência, é o pecado pelo qual entrou todos os pecados no mundo, é o pecado pelo qual o príncipe, Lúcifer era o anjo da luz, era o príncipe do céu, ele se tornou príncipe das trevas porque foi desobediente a uma ordem de Deus. Ele quis ser maior do que Deus. Quando eu recebo a graça e eu não testemunho, o demônio vai entrar nessa brecha. E ele vai voltar com 7 demônios mais fortes, diz a palavra, para tentar destruir aquela casa que foi reconstruída pelo Senhor. Então é preciso que eu testemunhe. Eu testemunho sempre. E olha, eu tomo, se tem uma coisa na minha vida que eu estou precisando e Deus está proclamando pela palavra de ciência, pela boca de alguém, eu nem sei se é para mim, eu já tomei posse. Se depois não acontecer, eu não perdi nada. Agora, se eu não tomar posse e era para mim, a graça não vai acontecer. Então, são 2 pontos. Um é assumir a cura. Esse é o ponto principal. Segundo, testemunhar a cura para que o demônio não volte mais a ferir aquela brecha. Eu rezei para uma pessoa há poucos dias e ela estava tomada de câncer. Ela foi na semana seguinte fazer os exames, eram 12 tumores. Os 12 tumores tinham desaparecido. Passados 6 meses, o tumor voltou. Na visão dela. E ela veio desesperada falar comigo. Eu falei, filha, isso aí é outro demônio. Não é aqueles que estavam em você. Aqueles Deus destruiu. Se você não testemunhar, você vai ver a desgraça na tua vida. Não, porque o demônio está se aproveitando do teu medo. Você está com medo de voltar a ter câncer. Ela foi para o grupo de oração naquela noite e testemunhou com câncer. Diagnóstico de câncer. Passado 1 mês ela volta ao médico para fazer os exames de novo, para ver se ia começar a fazer radioterapia ou quimioterapia, e não tinha nada de câncer no corpo dela. O demônio teve que abandonar ela porque ela deu testemunho da graça de Deus. Por fim, para poder terminar, é a segunda vez a sua presença aqui nesse encontro que a gente faz, aberto para as pessoas em geral, de oração por cura e libertação. Mais uma vez com um número expressivo de pessoas. Quais considerações você gostaria de deixar agora para essas pessoas que participaram, ou aquelas pessoas que não puderam estar, que irão ouvir essa entrevista posteriormente? Pessoas tão sedentas da graça de Deus, de receber a cura de Deus.
quais considerações você gostaria de deixar? Primeira consideração, baseado agora fazendo um resumo de todas as perguntas, cuidado. Nós corremos um risco de viver na igreja, nascer na igreja, ser batizado, ser crismado, fazer a primeira Eucaristia, criar nossa família, ou até mesmo seguir uma vocação sacerdotal ou religiosa dentro da igreja, morrer na igreja e ter um funeral de estrondo, de bombeiro, de procissão nas ruas, até de festa, porque nós éramos uma pessoa muito boa, mas corremos o risco de acordar no inferno se nós não fizermos tudo o que fizemos por Deus. Esse encontro ele dá fruto e tem dado fruto nesses 2 anos, um testemunho de milagres, de cura de câncer, de paralítico que andou, de surdo que ouviu, de pessoas com doenças incuráveis pela medicina que já não tem mais aquelas doenças, porque quem organizou não organizou para tirar proveito ou para se beneficiar da organização, mas organizou na fé, acreditando que Deus podia tirar o fardo de sofrimento que estava sobre o ombro do povo, o fardo que eles não precisavam mais carregar. Por isso os milagres aconteceram. Vamos caminhar na fé, vamos fazer tudo na fé. A mensagem que eu posso dizer para você que está em casa, para você que está me ouvindo agora, seja de Deus, viva para Deus. Deus é fiel e justo e Ele há de te compensar. Não desista por nada. Seja um escravo do Espírito Santo, uma escrava do Espírito Santo. Se consagre ao Espírito Santo. Ele é a alma da tua alma. O Espírito Santo é a vida da tua vida. Se você quer ter vida eterna, seja de Deus. Seja inteiramente de Deus. E Deus vai fazer um milagre na tua vida. Segundo ponto que eu queria também abordar em cima disso, adquira as fitas, as pregações, os CDs, os DVDs desse encontro. Converse com as pessoas que estiveram aqui. A experiência que nós fizemos foi uma experiência de milagres nesta manhã de domingo. Eu, em 27 anos de missão, não senti no meu coração, e me dá vontade até de chorar agora, o que eu senti nessa manhã. Deus nos levantou das nossas sepulturas e nos levou para águas profundas. Nós pudemos dar grandes voos nas asas do Espírito. Nós éramos como águias nessa manhã, não tínhamos medo de nos ferir para tirar as cascas, o bico velho, a pena velha, a pata velha. Nós quebramos tudo, nós nos destruímos em Deus para sermos construídos de novo pelo Espírito. Nós morremos para a nossa carne nessa manhã para nascer no Espírito. Então converse com as pessoas, adquira esse material e você vai ver essa experiência se multiplicar na sua vida. Se Deus quiser, ano que vem nós estaremos aqui no terceiro e com certeza nesse lugar com muito mais pessoas. Como esse ano quase triplicou o número de pessoas, eu tenho certeza que no ano que vem esse lugar vai ficar abarrotado de pessoas, porque Deus fará prodígios e milagres sempre no coração de todos aqueles que têm fé. Deus te abençoe. Se nós não nos vemos nesse mundo, eu creio, eu e você nos encontraremos no céu para louvarmos a Deus por esse dia que eu posso falar e que você pode me ouvir. Eu peço desculpa se eu entrei na sua vida numa hora indelicada. Peço perdão por no começo dessa entrevista não ter pedido licença para entrar na tua história, no teu coração. Peço perdão também porque não tenho nada para te dar, como nos ensina o Papa Francisco. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho a potência do Espírito, eu tenho a fé em Jesus Cristo, eu tenho a glória de Deus Pai na minha vida. Eu te ofereço tudo isso, porque nada é meu, tudo é do Pai. Deus te abençoe.